Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dais. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos nele e exultemos. Que todos se alegrem, que todos se convertam e creem no Evangelho. Terceiro domingo do tempo da Quaresma. Na primeira leitura do Pentateuco, é a aliança de Deus com a humanidade. Deus estabeleceu aliança com toda a humanidade. Temos o Decálogo, os 10 mandamentos. Que verdade e amor são os caminhos do Senhor. Que todos vivam a verdade, tenham amor e caridade e estejam nos caminhos do Senhor. E na segunda leitura, vemos a gloriar-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual, nas cartas de Paulo, seja nas pastorais, é gloriar-se na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Naquele tempo, estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de boi, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e com os bois. Lançou-o ao chão e o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-se então, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário de seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que disseram isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia todos e não necessitava que lhe dissessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos perdoe e nos purifique dos nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e lá chegou no templo. Estavam fazendo do templo uma casa de comércio. Uma casa de comércio, e Jesus pegou um chicote e expulsou todos do templo, porque o templo é lugar de oração, é lugar de recolhimento, lugar de celebrações, de ouvir a palavra de Deus, não fazer casas de comércios. E Jesus expulsou todos do templo, porque estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Na realidade que transparece em nosso cotidiano, infelizmente, nós vemos tantos lugares, local sagrado, sendo uma casa de comércio. Olha como está narrado no Evangelho de hoje. E estava próxima a festa da Páscoa dos judeus. Jesus expulsou todos do templo e depois falou do templo do seu corpo. No momento que ele expulsou todos do templo, ficaram perguntando: que sinal nos mostras para agires assim? E Jesus falou: destruir este templo em 3 dias reerguerei. Nesse momento estava falando do templo do seu corpo, que o nosso corpo é o templo santo do Senhor. E assim Jesus falou do templo do seu corpo. E ficaram admirados. 46 anos gastou para construir aquele templo. E vai reerguer em 3 dias. Jesus falou do templo do seu corpo, que ele foi crucificado, morto e sepultado, e no 3º dia ressuscitará. Falou da sua Páscoa, da sua ressurreição, que no 3º dia ele ressuscitou. Por isso que ele disse: em 3 dias reerguerei este templo. E enquanto Jesus estava em Jerusalém para a festa e vendo os sinais que fazia, as coisas grandiosas, sinais copiosos, muitos creram nele. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque eles fizeram o templo uma casa de comércio. E Jesus não gostou, expulsou todos do templo. Expulsou todos do templo, que eles não viviam o Evangelho, não viviam a lei de Deus, o que estava escrito na lei de Deus, como nós vimos lá na primeira leitura, não estavam com a cruz do Senhor, e eles só queriam fazer o comércio. Por isso faziam o templo de Deus uma casa de comércio, e Jesus expulsou todos do templo. E falou de sua morte e ressurreição, no momento em que ele falou: destruí este templo e em 3 dias reerguerei. Destruí este templo e em 3 dias reerguerei. Falou do seu corpo, do templo do seu corpo, que foi morto e sepultado, e no 3º dia ressuscitou. E a sua ressurreição é a nossa ressurreição. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a causa de nossa alegria, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham amor no templo santo de Deus e testemunhem pelo mundo afora e permaneçam em Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós,
quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Recemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, lá no Iraque, que já começou nos caminhos de Abraão, onde Abraão foi enviado por Deus, e já foi na cidade onde Jonas pregou, na cidade de Nínive, onde é Mossum hoje. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. Rezemos ao glorioso São José. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu amável protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Maria Imaculada, a causa de nossa alegria, nos socorra e nos proteja hoje e sempre. Paz e bem.